Chegamos ao capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo é um capítulo em que Jesus começa a introduzir as parábolas, falar em parábolas. Aqui nós vamos ver no decorrer da leitura que as parábolas eram uma linguagem que já estava profetizada, que Jesus ensinaria através de parábolas, falando de coisas bem conhecidas da natureza, para que os discípulos de Jesus entendessem as coisas espirituais. Então nós temos aqui algumas dessas parábolas explicadas por Jesus, interpretadas por Jesus. Ele dá o significado de duas das parábolas, a parábola do semeador e a parábola do joio. Mas algumas outras parábolas em que fala da abundância, da multiplicação do reino, do impacto do reino, do valor do reino, Jesus então, por serem com menos detalhes essas parábolas, Jesus não as explica, mas quando ele conta a parábola, ele pergunta aos seus discípulos se eles entenderam. Então é um capítulo assim, muito interessante nesse sentido, por falar de parábolas bem conhecidas. O que eu destacaria nesse capítulo é o fato de que Jesus diz que são mistérios ocultos, mas que é para serem revelados. Revelados a quem? Aos que são discípulos de Jesus. Então são mistérios, mas ao mesmo tempo que são mistérios revelados para aqueles que são de Jesus. Então vamos à leitura e nós vamos identificando essas características. Então, capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e, assentando-se à beira-mar, reuniu-se a seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos então se aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado conhecer os mistérios. Veja que ele fala o termo mistérios do reino dos céus. Então é uma contradição que acontece aqui. É o fato de ser mistério e é dado a conhecer. Então é um mistério revelado, né? Mas é porque ele está se referindo que é mistério para alguns, mas para quem é discípulo é revelado. Então a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Então está dizendo que que quem tem é dado mais, né? Quem não tem, até o que tem, se é que tem alguma coisa, será tirado. Então é importante a pessoa entender que aqueles que são já, que seguem Jesus,
que começam a dar fruto, que começam a funcionar, a esse o Senhor vai dando mais. Mas aquele que não se abre, não recebe, né, resiste, até aquilo que já tem, ele vai perder. Então é algo muito sério. Porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumprirá a palavra de Isaías, né, que Isaías capítulo 6. Então, nele se cumprirá a palavra de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo, aí que está a razão, olha só, porque o coração deste povo se tornou insensível. Falamos isso em capítulos anteriores, da falta de percepção espiritual, porque as coisas estavam acontecendo diante dos olhos e mesmo assim não entendiam. Né? Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então Isaías fala isso, e é isso que Jesus cita, essa profecia de Isaías, justamente porque Isaías estava se referindo a essa dureza de coração, pessoas que não entendem, não buscam entendimento, resistem, né? Como diz aqui, fecham os olhos. Então é de má vontade que eles recebem. Então é isso que faz a diferença. Então quando você estiver recebendo, receba de coração aberto, né? Não fique com má vontade na hora de receber, né? Isso faz toda a diferença para entender. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, um privilégio mesmo participar desse momento do reino, onde temos como mestre o Senhor Jesus, e ainda temos o Espírito Santo nos guiando e nos levando a toda a verdade, revelando a palavra do Senhor. E capítulo 18 diz, portanto, ouçam o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Então já está mostrando aqui que a semente é a palavra pregada, né? O semeador é quem prega a palavra. Mas que mensagem é? Que palavra é essa? A mensagem do reino. Então o que ele está falando aqui nessas parábolas são a respeito de como o reino funciona, né? Para entendermos o reino, está sendo revelado aqui. Então, primeira coisa é a mensagem do reino. Mas ele fala muitas outras coisas a respeito do reino e vamos em frente aqui então. Então, o maligno vem, eu vou repetir a partir do versículo 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu no caminho. Então, ele vai explicando passo a passo. Quanto à semente que caiu no terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, né? Que está dito lá que era um pedregoso, mas cresceu a planta, né? Mas como a terra era rasa, né? Acabou secando ali a planta. Então, o que é que ele explica aqui? Então, aquele que ouve logo recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra pregada, né, logo a abandona. Né? Esse é um caso muito comum de pessoas que não suportam a perseguição, a crítica, né? Às vezes até a chacota, quando alguém começa a receber a palavra e não suporta e acaba abandonando. São esses aqui que são de raiz rasa, né? Não tem raiz em si mesmo.
Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, os enganos das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Então vemos aqui que não se trata apenas do maligno, né? Coisas diabólicas, tirando a pessoa do foco do reino. Não são coisas também que acontecem com a própria pessoa, a superficialidade, a falta de zelo, de quando a perseguição vem, não se mantém. E aqui também quando a cobiça, né, as riquezas, as coisas dessa vida vão tirando o interesse da pessoa pelo reino e também abandona. Mas tem, felizmente, aqueles que são a última semente, né? Aquela que é semente que caiu em boa terra. Então está falando, aliás, a semente não. O discípulo é a terra, né? Aquele que recebe a palavra é a terra, o coração daquele que recebe a palavra. Então, quanto a semente, que é a palavra, cair na boa terra, que é o coração, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, dá uma colheita a 100, a 60 e 30 por um. Interessante como em relação ao reino, como está ligada essa questão da frutificação, né? Vamos ver isso mais adiante. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeia boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio esse joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, isso é importante, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi ao encarregado da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem-no no seu celeiro. Né? Interessante aqui, porque enquanto não acontecer essa colheita, os bons e os maus sempre existirão. Né? Sempre existirão justos e os injustos, e vamos ver essa diferença aqui no meio do que nós estamos vendo aqui, em relação ao joio. No meio aqui, antes da explicação da parábola do joio, Jesus ainda conta outras parábolas. Então ele disse: e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja o menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as árvores do céu vêm e fazem os seus ninhos em seus ramos, né? Falando da abundância, né? De como o reino é abundante, né? As pequenas sementes do reino dão grandes frutos. E contou-lhes ainda a outra parábola: o reino dos céus é como fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Então, o poder do reino, né, como da abrangência do reino, comparando aqui a um pouco de fermento, numa grande quantidade de farinha, mas toda a massa fica sob o efeito daquele fermento. Da mesma forma, o reino, o poder multiplicador intenso do reino. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábola. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo assim o que fora dito pelo profeta: abriu a minha boca em parábolas, proclamei coisas ocultas desde a criação do mundo, né? Citando Salmo 78.
A explicação da parábola do joio, então, também entendeu que é aquilo que ele tinha contado antes, né, sobre o joio que cresce em meio ao trigo. Então ele deixou a multidão e foi para casa, né? Então é importante a gente começar a entender assim que ele foi para casa, né? E começou ali importante para o lugar onde ele nasceu. Mas vamos ao que ele explica aqui. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. É importante aqui saber que o campo é o mundo. E a boa semente, nesse caso dessa parábola, que são os filhos do reino, né? Nós, os discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos, né? E o joio, quem são? São os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. E a colheita, o fim é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Então está falando do final dessa era, final dos tempos, né? Quando haverá então o julgamento final. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, não é só... temos que falar do amor, temos que falar das coisas boas, mas também temos que lembrar que haverá um juízo, uma condenação para aqueles que não são de Jesus, não são do reino de Deus, não são do reino do Pai. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então é muito importante nós sabermos que tudo tem consequências, né? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, né? O valor do reino, né? Nós temos que dar valor ao reino e nos apossar, né, do reino, valorizando o que ele tem. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas perdidas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Né? Quando nós entendemos o valor do reino, nós abandonamos as outras coisas que não nos acrescentam, aquilo que nos tira do foco. Então, é o valor do reino. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos. Assim lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola das redes é muito semelhante então à parábola do joio. Vocês entenderam essas coisas? Perguntou ele aos discípulos, né? Jesus aos discípulos. Sim, responderam eles. Ele lhe disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira dos seus tesouros coisas novas e coisas velhas. Então aí o poder da parábola, né? De você pegar coisas já conhecidas, coisas antigas, coisas que todo mundo já tem conhecimento do funcionamento e explica coisas novas, né? Então o bom mestre é aquele que sabe tirar do seu tesouro, ou seja, da sua mente, do seu conhecimento, tanto coisas antigas quanto coisas novas. E por fim aqui, já quase saindo do contexto dessas questões de parábola, mas se referindo ao fato de que ele voltou para a sua casa, né, para a sua cidade. Talvez aqui não está dizendo
diretamente, mas eu diria até que certamente está se referindo onde Jesus foi criado, onde passou a sua juventude toda, né, desde a sua infância até a sua juventude, até antes de ele começar o seu ministério, em Nazaré. Então está aqui dizendo que ele acabou de contar essas parábolas. Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Antes de eu dizer aqui a reação de Jesus, é só uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás e eu achei interessante. Qual é o maior inimigo da fé? O maior inimigo da fé não é a descrença ou a incredulidade. O maior inimigo da fé é o conhecimento, é as coisas conhecidas, aquilo que a gente já sabe. Né? Para a gente realmente fazer a fé ser produzida dentro de nós, nós temos que esquecer quando as coisas deram errado, nós temos que deixar para lá quando as coisas não funcionaram. Né? Então, aquelas pessoas conheciam Jesus, sabiam quem era Jesus, só que não conheciam Jesus ainda como ministro, como filho de Deus, não entendiam Jesus ainda agindo no seu ministério, não cumprindo ainda a sua missão. Conheceram Jesus apenas na sua parte humana e sabiam que ele tinha sido criado ali por um carpinteiro, talvez ele tenha aprendido também o mesmo ofício de seu pai, e também ele tinha irmãos porque era uma coisa muito comum e era uma bênção para as famílias terem muitos filhos. Diz aqui que além das filhas, que não diz a quantidade que eram, né, suas irmãs, mas diz que ele tinha pelo menos mais 4 irmãos homens, né, Tiago, José, Simão e Judas, o que era uma honra, né, para uma família ter muitos filhos. Então, mas aqueles familiares, aqueles vizinhos, aquelas pessoas ali que conheceram essa família, disseram: poxa, esse Jesus a gente talvez até tenha brincado com ele, tenha conhecido, conversado com ele, mas agora, quando ele está exercendo assim, o ministério dele com milagres, esses ensinamentos tão fortes, eles não estavam entendendo, não estavam, como diz aqui, eles ficaram escandalizados. Olha o que Jesus diz então: mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Então, por quê? Porque conhecem o lado humano da pessoa e acabam não respeitando o lado ministerial, o sacerdócio daquela pessoa. Então, é muito importante que a gente saiba separar essas coisas. Jesus, então, tinha o seu lado de ser humano, né? De trabalho, de sustento, tinha os seus familiares, sua família, mas seus parentes, mas apesar disso ele era também filho de Deus, né, e veio cumprir essa missão. E o resultado dessa atitude daquelas pessoas ali daquela cidade foi essa tragédia aqui, dita no versículo 58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então, aquilo que eles sabiam atrapalhou a fé. Então, é um capítulo assim bem específico, bem característico, né, que nos abençoa muito entender as coisas do reino. Se aprofunde mais, se submeta mais e aprenda mais. Seja daquele que recebe a palavra de bom coração, mas também que entende a palavra e que obedece a palavra. Então, essa é a boa, o coração que é a boa terra que produz fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Deus abençoe. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e também estamos deixando aí essa playlist para que você acompanhe toda essa jornada que nós estamos fazendo da leitura
do Evangelho segundo Mateus. Deus o abençoe.